Boa tarde, tudo bom? E aí, vamos a mais um molde? Mais um molde para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente entender um pouquinho mais sobre as ferramentas do Corel. O pessoal que curte, que gosta, né, de fazer modelagem no Corel, fazer modelagem digital, né? Legal. Então, a imagem que eu tenho aqui da bolsinha, eu vou passar a fazer assim, tá? Só trazer a foto, a gente vê a foto, faz o molde em cima da imagem, né? Das instruções que foram dadas previamente também. Tem um site onde foi ensinado isso. E depois, no descritivo do vídeo, vocês vão encontrar o link, as referências para fazerem a pesquisa. No caso dessa bolsa aqui, no caso dessa mochilinha, existe todo o passo a passo, tá? Passo a passo de como se faz a mochila, passo a passo de como se faz o molde no papel também, tá bom? Então, assim, a mochila é uma mochila redondinha, parece uma bolinha. Ela é construída de uma forma diferente. As costas dela, as costas são costas que a gente já conhece, daquelas mochilas normais que a gente conhece, com um bolso atrás, inclusive, um bolso interno, né, de zíper. E a frente, ela tem esse painel frontal e duas laterais que arredondam, né? As laterais são feitas para, costuradas em conjunto com o painel, formarem esta curvatura, transformando a frente da bolsa numa frente redonda, numa frente bolinha, bolotosa, entendeu? Isso é legal porque você pode aplicar essa técnica em bolsas, em outras modelagens, tá? Mesmo que não seja no Corel, tá? O raciocínio que a gente vai ver que foi desenvolvido aí pode ajudar na hora de fazer um outro modelo, tá? Inclusive tem um outro modelo desse redondinho também bem legal. Tem pessoas que dão curso de costura criativa que usam esse modelo, inclusive, no seu curso. É bem legal mesmo. Então, assim, a gente vai fazer o mais fácil. Eu coloquei aqui todas as medidas para ficar mais fácil, ficar mais rápido. Na verdade, essa mochila tem 22 por 25, tá? Vocês vão perceber que 25 é a altura dela, né? Então, você vai ver isso se repetir também na lateral. Só que vai chegar aqui na frente, ó, a altura vai ser 37 centímetros, muito diferente de 25. É essa diferença entre 37 e 25 que vai fazer com que essa minha mochila tenha a frente arredondada, tá? E é dessa forma que você, se for fazer o seu próprio molde, vai ter que raciocinar, tá? Se eu quero curvar o tecido, a parte da frente em relação à parte de trás, eu vou ter que fazer essa parte da frente maior, tá? Resta saber quantos centímetros mais. Nesse caso são 12, tá? Mas você pode fazer 10, você pode fazer 15. E aí são os testes que a gente faz, né, num TNT, por exemplo, no algodão cru, para ver como é que fica essa curvatura. A opção de 12 centímetros deu uma boa curvatura, ficou bem legal, tá? Então, vamos começar pela parte de trás, a mochila, que é um retângulo, né, de 22 por 25. Eu venho aqui, faço, né, a minha medida aqui. O pessoal que está vendo pela primeira vez esse vídeo, dá uma olhada nos primeiros vídeos que ensinam, tá? Toda essa padronização de ferramenta, como que a gente faz com que seja centímetros aqui, entendeu? Vai dando uma olhadinha, que é para ver a demonstração das ferramentas do Corel. Cada tutorial dado aqui, demonstrado aqui, ele demonstra também as ferramentas, tá? Então, é uma forma de se aprender ferramenta, assim, fazendo, né? Bom, então eu cheguei à conclusão de que 22 por 25 é o meu retângulo de painel traseiro. Ele, como quase todos os painéis, né, de mochila, tem uma inclinação, tá? E tem raio embaixo e o raio em cima. O que é o raio? A curva. Então, de quanto é a inclinação? A inclinação vai ser de 2 aqui e de 2 ali. Vou acionar aqui a minha ferramenta, a minha grade. Eu não estou usando muito mais essas grades, porque é o que eu falo, eu fico meio vesga, né? Mas, vamos lá. Tem que estar, a linha tem que estar bem acertadinha aqui, tá? Tem que estar bem acertadinha aqui,
para você poder fazer essa inclinação correta. Ah, mas eu não quero usar a inclinação com grade, como eu faço? Aí a gente vai fazer de outro jeito, eu vou demonstrar, tá bom? Então, são 2 centímetros, como eu tenho 0 ponto, eu tenho meio, né, cada quadradinho, então eu vou andar 4, tá? Eu venho aqui, ferramenta forma, que é a ferramenta que faz com que eu mexa cada reta separadamente. Depois dessa ferramenta forma acionada, eu preciso vir aqui, converter em curvas. Ah, eu não tenho converter em curvas aqui na barra, então eu venho em objeto, eu vou até voltar, tá vendo? Eu venho aqui em objeto e digo que eu quero converter essas linhas em curvas para eu poder manusear essas linhas, editar essas linhas. Como é meio centímetro cada um, eu venho meio, mais meio, 1, mais 1,5, mais meio, 2. Tá aqui, 2 centímetros, tá? Mesma coisa aqui, 4 quadradinhos, 1, 2, 3 e 4. 4 quadradinhos e eu tô com mais 2 centímetros aqui, tá? Muito bem. Agora eu tenho que fazer a minha curvatura, né, das minhas retas, tá? Como eu fiz a inclinação primeiro, então a minha curvatura, porque assim, eu poderia ter curvado antes, eu vou explicar como. Quando eu tô com o retângulo pronto, tá? Voltando, tá bom? Nós estamos voltando do início. Eu desfiz todas as ações aqui para a gente voltar do início. O início foi fazer um retângulo de 22 por 25. Então, nada de ferramenta forma, nada de inclinação. Vamos só lembrar o seguinte, eu preciso fazer um raio aqui embaixo de 3 centímetros, ou seja, eu tenho que curvar 3 centímetros de raio de cada lado. Eu já começo aqui observando que a ferramenta está ativa. Então, eu venho, coloco 3 aqui, coloco 3 aqui, certo? Pronto. Eu já fiz 3 centímetros cada lado, tá? Eu falei que eu poderia fazer de outra forma a inclinação, né? Eu poderia utilizar um outro parâmetro que não a grade. É 2 por 2 que eu preciso? É 2 centímetros, né? Então, eu faço um quadradinho de 2 por 2, tá? E esse quadradinho, então, eu vou usar aqui, ó. Então, eu tô saindo, né, daquela grade que eu tinha feito, lembra? E aí, eu vou, efetivamente, usar a minha ferramenta forma. O único jeito de eu mexer nessas linhas, assim, sem que mexa tudo de uma vez, é a ferramenta forma. Só que você vê que selecionou aqui, não é aqui que eu quero aqui, ó. Aqui, tá? É aqui que eu quero. De novo, eu vou converter em curva, tá? Como eu já coloquei esse quadradinho, eu sei que 2 é aqui. Então, eu venho e deito essa reta aqui, tá? Eu não tenho que usar mais a minha grade. Eu ocultei a grade para mostrar isso para vocês. Venho aqui na ferramenta seleção, clico aqui, venho, faço aqui, ó, pumba, tá? Ela gruda aqui direitinho. Mesmo porque ela gruda, porque eu tenho essa opção grade de documento e objetos, tá? Alinhar a grade de documento e objetos, isso é importante. Chegou aqui, de novo, ferramenta forma, tá? A ferramenta forma, assim, selecionou o quadradinho. Não, eu não quero, eu quero que seleciona aqui, tá certo? E aí, eu já tá transformado em curva, eu só tenho que fazer isso. Pronto. Aí, eu venho aqui de novo em seleção, clico no quadradinho e deleto na minha tecla do teclado, tá? Bem, tá feito então o retângulo, agora eu preciso curvar em cima. Como que eu curvo em cima? Eu curvo em cima, assim como embaixo também eu poderia, utilizando a ferramenta cantos, tá? Aonde que eu acho essa ferramenta? Eu venho aqui em janela, eu venho em janelas de encaixe e venho aqui, ó, cantos, tá? Eu já ativei anteriormente, então é por isso que tá ticado aí. No que eu ativo cantos, vai aparecer essa janela aqui. Essa janela, ela vai fazer com que eu possa curvar essas retas, tá? Estando elas na ferramenta forma ou não,
tá bom? Eu vou até fazer aqui para vocês verem, ó. Vamos supor que eu tenho esse quadrado aqui, tá? Agora é ele que está selecionado. Eu quero aplicar um raio nele de 7 centímetros. Vamos aplicar? Virou, tá certo? Os 4 cantos. Agora, eu uso a tecla Ctrl. Não, aqui, ó, seleciono aqui, aliás. Ele vai aplicar tudo de uma vez, não tem jeito, tá? Mas vamos supor que eu precisasse fazer isto aqui e eu já tivesse com a ferramenta forma. Então, eu só selecionaria aqui, tá? Como eu vou fazer agora. Então, a ferramenta forma dá a possibilidade de você escolher o canto que você quer, tá certo? Eu poderia, é isso que eu queria dizer, que eu poderia escolher aqui embaixo, eu poderia escolher aqui também, eu poderia fazer tudo aqui sem utilizar a ferramenta anterior que eu usei, tá? Então, as duas maneiras podem ser feitas. Sem a ferramenta forma, eu tenho a opção de escolher o canto através das ferramentas aqui em cima. Com a ferramenta forma, eu tenho a opção fazendo a seleção de cada parte, porque minha reta está em curva, então eu posso mexer em cada pedaço dessa reta. Ao contrário de quando eu fiz os cantos arredondados aqui, em que eu ainda não estava com essa ferramenta ativada. Aí, aqui em cima, eu vou precisar de um raio de 7. Aplico. Ó, o que é selecionar, tá vendo? É clicar nesses nós. Ele ficou ativo, pronto, tá certo? Então, aqui eu já tenho a minha, tá aqui, tá? Essas as costas da mochila, é exatamente assim, 22 por 25, com um raio de 3 embaixo e um raio de 7 em cima e uma inclinação de 2 a cada lado, como foi feito, tá? Eu preciso fazer com que eu posso querer que ela tenha uma margem de costura, então eu já tenho que fazer isso agora, né? Vamos supor que eu queira medir, é que não é o caso, né, de medir, mas vamos supor que eu quisesse medir a borda, eu venho em propriedades aqui, propriedades, tá vendo essa curvinha? Ela mede o comprimento da curva, nada mais é do que o comprimento de toda essa linha que está ao redor, tá? Então, é a hora que eu tenho para saber qual é a medida disso tudo aqui, se eu precisar. Esse modelo não precisa, mas se eu precisar, só para a gente recapitular, eu faço o que eu acabei de fazer. Vamos retornar para vocês verem como é. Eu venho aqui, eu clico, aliás, com o botão direito do mouse aqui em cima e aparece a propriedade, né? Eu clico em propriedade aparece aqui. Então, é a propriedade dessa imagem aqui. Tem vários tópicos dessa propriedade aqui. Me interessa este, que é a curva. Pular para as propriedades de curva, ou seja, as propriedades dessa curva. O número de nós, o número de subcaminhos e o comprimento da curva. Tem até o posicionamento de nós, tá? 17, 28, quando você vai editar esses nós, até é legal você saber, né? Mas, normalmente, na costura, a gente usa saber o comprimento. 82, 850, 83. Tá? Então, seria, se eu fosse fazer um fole aqui embaixo, um canal de zíper aqui em cima, eu teria que construir esse redor todo dentro dessa medida de 83 centímetros, tá bom? Então, isso aí é o primeiro passo que a gente usa quando a gente ainda está com a ferramenta, quando a gente ainda está com o desenho, né, em curva ainda praticamente, né? Ele está ainda, ó, quer ver? Ele está em curva. Então, eu posso fazer essa medição porque ele está em curva. Se ele tivesse agrupado, não daria, tá? Então, a propriedade já estaria resolvida. Eu não vou anotar porque esse modelo não necessita disso. A outra coisa que eu tenho que fazer agora, que eu tenho feito e tem dado muito certo, é isso aqui, ó.
eu vou em formato limite, depois eu vou aqui, ó, em contorno, tá? Ah, mas eu não tenho esse contorno aqui. Então, você vem aqui, ó, em efeitos e vai no contorno lá embaixo, tá? Porque tem um contorno aqui em cima que nada a ver. É esse aqui, é o Ctrl F9, tá bom? Aí você vem nele e aí vai aparecer aqui, tá? Contorno, ou vai aparecer aqui. Alinhamento de contorno é esse aqui, tá? Eu quero um contorno, um só. O deslocamento é de 1 centímetro. Deslocamento de 1 centímetro porque eu quero, na verdade, que o meu contorno tenha a margem de costura. Esse 1 centímetro é isso, a margem de costura. Aí eu venho aqui e dou aplicar, ele aplicou, então isso aqui é margem de costura. Se a minha máquina não usa uma margem de costura de 1 e sim de 0,75, eu vou chegar aqui, vou apagar e vou escrever 0,75 e vou aplicar uma margem de costura de 0,75. Depois que eu fiz isso, eu pego a imagem e faço isso aqui com a ferramenta selecionar, essa aqui. Aí eu observo que aqui embaixo ficou, né, o molde original dela. Isso é ótimo, porque eu tenho aqui o molde dela para eu usar na estruturação da minha peça. Eu quero cortar as estruturas dela, a espuma ou o TNT, enfim, aquilo que eu for usar, o EVA, né? Então tá aqui, ó. Eu corto e ponho aqui, porque aqui ao redor eu tenho o quê? A costura. Então, eu já tenho um molde da estrutura da peça e o molde da peça com a costura. Por isso que eu falei que eu tenho utilizado esse tipo de opção, porque ele já faz, quando você usa, né, esse limite, ele já faz a cópia. Não sei porquê, realmente, eu sei até aí, tá? Então, com isso, eu já tenho os dois moldes. Eu tava colocando aqui, ó, tá vendo? Ó, o molde das costas e o molde da frente. Então, eu já fiz todos, tá? E, ó que bonitinho. Esse aqui que é o engraçadinho de fazer. Então, eu já tenho aqui, não vou precisar fazer mais, tá? Isso aqui foi só mesmo para demonstrar. Eu venho aqui e apago, porque eu já tenho lá outro, né? Venho aqui e apago, então eu já sei que as costas são essas aqui, tá? As costas, ó, aqui e aqui, sem costura e com costura. Isso daqui, ó, que você tá vendo aqui é a marcação do zíper, tá bom? Do bolso do zíper. Que você faz assim, na medida que você quiser. Muito bem, agora eu preciso do painel frontal. É a segunda parte do meu molde. O que é esse painel frontal? O painel frontal é isso aqui, ó. O painel frontal é a parte da frente da minha bolsa. É isso aqui, essa parte aqui do meio, aqui, tá vendo? Isso daqui é a frente dela, ou seja, o painel frontal. E depois vem as laterais, que aí vocês vão entender como é que faz, tá? Então, daqui, tarará, pá, aqui. O painel frontal tem 21 centímetros por 37. É o maior que tem. A frente, aquilo que eu falei, a frente ela é mais compridona, para depois ela ficar, arredondada, tá bom? Então, eu não vou fazer esse molde, mesmo se eu estivesse fazendo esse molde, a caneta, tinta, lápis, o que for, no papel, não vou fazer aberto, vocês vão entender por quê. Eu vou fazer ele com papel dobrado, e aqui no caso, aqui no core, eu vou fazer também como se fosse dobrado, metade. É 21 de largura, eu vou usar 10,5. 10,5 por 37, tá? Então, vamos lá. 10,5. Com uma inclinação 10,5 por 37. Ele tem uma inclinação de 4 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui um quadradinho de 4 por 4. Para ficar mais fácil e mais rápido. 4 por 4. Aí, eu venho sempre com a minha ferramenta de seleção, tá? Sempre essa, tá? Ela que arrasta, faz miséria. Ó, eu venho aqui e coloco 4, tá?
Isso para saber que eu vou ter que andar com minha linha até aqui, a minha lateral até aqui. Claro que para eu andar, mexer, editar uma linha, eu tenho que usar a famosa forma e não adianta eu editar aqui. Eu tenho que editar aqui. Então, é aqui que eu tenho que selecionar. Transformar em curvas. Aí sim eu posso trabalhar como eu quero, ou seja, deitar essa linha aqui, ó. 4. Você vê que ela ficou azulzinha quando ela encontrou outro ponto? Viu que legal? Não tem erro. Ó, 4, pronto. Consegui fazer com que a inclinação fosse de 4. É claro, de cada lado 4 centímetros, tá? Aí eu vou precisar de uma linha de 1 centímetro. Eu vou fazer diferente hoje, sabia? Eu vou fazer 1 centímetro. Aqui era 10,5. 10,5 menos 4. Seis e meio. Não precisam fazer isso não, é só traçar. Aqui, ó. Pronto. 1 centímetro eu preciso aqui, tá? Desse 1 centímetro, daqui para cá, eu vou precisar de 4,3 centímetros, tá bom? Então, eu posso ser assim, bem precisa. Eu venho com essa linha de 2 pontos, faço assim, ó, quer ver? Aliás, tá torta, né? Falo, olha, eu quero que ela tenha um comprimento de 4,3, tá bom? E com isso, eu ponho ela aqui. Tá meio torta, viu, gente? Mas não faz mal, porque ela tá marcando que 4,3 é aqui. Quer ver que interessante? Ó, aqui, ó. 4,3, tá? É que a gente nunca tem, né, a medida certa, né, para desenhar aqui 4,3. Então, 4,3 é aqui. Para que eu preciso desse 4,3? Para eu traçar um ponto daqui onde é esse 4,3 até aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui. É isso que eu preciso, tá? Aí eu venho, essa linha realmente ficou meio tortinha, mas tudo bem. Ela marcou os 4,3. Isso mesmo. Quatro 32 ela marcou. Bom, aí eu só preciso arredondar aqui, ó, assim, tchum, tchum, entendeu? Tem N jeito de fazer isso, tá? Um deles é fazer isso aqui, ó. Ó, é isso. É mais ou menos isso, tá? Ele é meio a olho mesmo. Por que ele é a olho? Porque ele junta aqui até aqui, assim. Ele junta... A gente pode até fazer assim, quer ver? Eu pego essa minha linha aqui. Aliás, eu pego isso aqui. Eu vou fazer mais pertinho ainda. Ó. Aqui, mais ou menos aqui e venho aqui assim, ó. Mais ou menos um pouco antes da metade, tá vendo? Isso é só para você arredondar essa parte aqui. Aí vem cá, ó. Vem aqui na forma e faz isso, tá? E clica aqui com o botão direito e pede curva.
você ver que fácil que vai ser, ó. Aqui, ó, tá vendo? Você chuta lá pra cima um pouquinho, chuta aqui um pouquinho, entendeu? Vem aqui, dá uma esticadinha, olha que massa. Pronto, tá certo? É isso. Aquela reta que eu pus daqui até aqui, ela ficou só meio curvinha. Eu vou tentar usar este bicho aqui para ele apagar essa. Pronto, ele apagou, tá? Ele apagou, eu vou apagar aqui também. E aqui. Pronto. Aí eu criei, na verdade, um molde, né? Com a parte reta. Quando eu cheguei aqui, eu fiz outra reta. Só que na junção de uma reta com a outra, eu quis arredondar, tá? E isso é importante porque a modelagem, né, ela vai... Não façam isso que eu fiz antes de agrupar. Sempre que a gente mexe... Aqui, ó, tá até aqui, ó, agrupar. Pronto, tá? E aí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar... Tá selecionado, eu vou fazer assim, eu vou editar e copiar, eu vou editar e colar, e vou pedir para colar assim. Quando eu peço isso, isso é um espelhamento, mas eu tenho que escrever, mas eu tenho que marcar aqui. Vamos começar a acostumar com esse negocinho aqui, isso aqui tem uma função bem importante, viu? Principalmente quando se cria estampa. Tem uma ferramenta que só lida com essa localização e com esse XY aí para estampar, para fazer padronagem, tá? Aí, vamos começar, assim, olhar para o programa, né? Olhar para as funções, né? Olhar para o raciocínio do programa. Aí eu venho aqui e pronto, olha lá, tá? Tá pronta a parte frontal. Essa parte aqui, gente, olha. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte frontal. É isso aqui que é costurado, a base que é maior e essa parte menor que vem aqui pra cima. Mas ela não vem assim sozinha, não. Ela vem com uma outra parte do molde que a gente já vai fazer, tá? Bom, guardar ela aqui, a bichinha aqui. Feito esse molde, nós voltamos então àquela questão do, de novo, agrupar, né? Tá agrupado. De novo, a gente vai lá em objeto, formato, limite. Depois, a gente vem no contorno, que significa margem de costura, clica, ele fez, deu certo, eu retiro e observo que existem dois moldes, o molde original, que para mim agora representa o molde da estrutura que eu vou dar na minha peça, desde espuma até TNT ou várias, e o molde da minha peça com a costura, que aliás, depois que receber o contorno, sempre é bom a gente agrupar, tá bom? Olha lá, agrupar, tá? Então, eu tenho mais essas duas peças, eu olho aqui, vejo que eu tenho aqui, ó, igualzinho, tá? Então, eu nem vou precisar, eu só quis demonstrar como faz. Então, essa aqui é a parte da frente, painel da frente do meu molde, da minha bolsa. Agora, falta a última parte, o painel lateral. O painel lateral é uma curva, tá? Ele pode, na minha opinião, ser feito de outras formas, tá? Eu vou fazer da maneira que eu vi a pessoa desenhando, mas na minha opinião, eu acho que tem formas mais profissionais de fazer, como por exemplo, pegar uma esfera, né? Desenhar uma esfera e com a ferramenta forma, modelando até ficar do tamanho, até ficar no formato que se quer, né? Mas isso já requer aí um outro conhecimento do programa, tá? Que é o conhecimento de vetorização,
tá? A gente teria que saber fazer vetorização bem. Pôr a imagem embaixo, pôr o círculo em cima e ir desenhando, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai pela parte mais de molde mesmo, né? Como se raciocina em termos de molde. Retângulo. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Um retângulo. Qual é a medida desse retângulo? 23 por 24,5. Só que eu vou fazer também a metade, tá? É necessário nesse painel que se faça também a metade. Não adianta querer fazer ele inteiro que não vai dar certo. Ele é em duas partes. Então, eu vou fazer 23 por 24, eu vou fazer 10,5 por 24,5, tá? Porque é metade, então, ó, 10,5 por 24,5, tá? Então, esse aqui é o meu retângulo, sempre conferindo para ver, ó, é isso mesmo, é isso mesmo. Sempre cadeado aberto, hein, gente? Cadeado fechado só em condições pontuais, que já foram demonstradas em outros vídeos, tá? Como, por exemplo, quando a gente quer fazer outros tamanhos, né, de molde, quando eu quero ampliar ou reduzir, fazer a grade. Olha lá que tem a grade, hein? Bom, aí eu vou precisar, em algum momento, de um traçado aqui dentro que não encoste aqui, que tenha menos meio centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, ou melhor, eu vou traçar um traçado de meio centímetro, porque ele vai ser um parâmetro também para uma medida que eu vou precisar aqui. Em algum momento isso vai acontecer. Tá? Eu alinhei direitinho, aí eu venho com essa linha maravilhosa de 2 pontos, que é difícil de entortar, embora eu consiga fazer isso. Ó, vem aqui e tum. Meio centímetro. Aliás, deixa eu ver se está mesmo. Ele tá fora, ela tá fora. Então eu vou soltar só um pouquinho, peraí. Não, eu vou selecionar isso. E vou andar com ela um pouquinho só. Ó, tá vendo? No teclado, ó. Tá? Então, ela tá meio fora. Não, ó, eu quero pôr ela mais pra lá. Eu quero pôr ela pra cá. É aqui no teclado, tá? Sabe o teclado de setinha? Esse teclado que fica na sua lateral? Então, perto do numérico, é esse aqui, tá? Aí, eu deixei a reta certa, tá bom? Meio centímetro, muito bem. Outra coisa que eu vou precisar é que daqui para cima, eu preciso de um ponto aqui, ó, tá vendo? Um ponto que tenha 14 centímetros e um aqui de 1 centímetro. Por quê? Porque eu vou fazer aqui uma forma aqui, ó, tá vendo? Para depois arredondar, que nem uma pera, né? Aí será que eu vou contando assim? Eu não vou, né? Deixa eu ver. Não. Eu vou usar uma linha que tenha uma linha compridinha assim, bonitinha, de 14 centímetros. Eu preciso de um ponto de baixo para cima de 14 centímetros. Então, eu fazia isso no Illustrator também. Eu medi assim, ó. Aí eu venho, ponho aqui, ó. Tá? Eu não vou colocar esse 14 centímetros. Aliás, eu tô achando que isso aqui tem que abaixar também. Tá vendo, ó? Ó. Viu? Esse aqui também. Ó, tem que encostar na grade, tá? Tudo encostadinho, aí tem que encostar mais ainda. Mais um pouco ainda. E aqui eu tenho, daqui até aqui eu tenho 14 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. São 28 vezes 5, 14. 5 o que é? Meio centímetro, tá?
Então, cada meio centímetro desse vezes 28 dá 14 centímetros. Então, já tenho aqui, ó, eu vou precisar desse ponto aqui, tá bom? Aqui. E aqui eu vou usar 1 centímetro, porque eu vou usar a grade. Por quê? Porque aqui eu preciso de 1, então são 2 quadradinhos desse. Nisso que eu obtive esses 2 pontos, eu vou juntá-los. Ou seja, eu venho aqui a partir de 1 e venho até aqui, ó, mas na linha de dentro, não na linha de fora, tá bom? Ó, aqui. 14, tá? Que é onde foi marcado, né? Agora, que bom, eu já fiz, então, a minha junção de 1 centímetro daqui, que eu achei esse ponto, até os 14 de baixo para cima aqui, tá? Eu estou fazendo um desenho que quando eu estou cortando a minha peça lá no papel, lá no tecido, fazendo meu teste, eu vou chegar a essa conclusão de acordo com o tamanho do retângulo que eu tenho e da curva que eu quero. Essas medidas são resultados dos meus testes lá, tá? Então, isso é importante. Agora, eu vou precisar aqui de um pedaço, de um desenho meio assim, ó. Tá vendo? Tem que ter uns 6 centímetros. Eu pego essa reta aqui, essa reta de 2 pontos, seleciono ela, e como agora eu preciso que ela tenha um comprimento de 6, eu vou e redimensiono ela, tá? Redimensiono, ela vai virar um catatal agora, né? Eu venho e ponho pra cá. Só que desse jeito não vai dar, né? Então, vamos aumentar para vocês e nós tudo enxergar legal. Bom, aí esta linha vai marcar 6 centímetros de cima. Observa as linhazinhas azuis que acompanham as linhas guias, tá? Eu preciso de daqui até aqui 6 centímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esses 6 centímetros, por quê? Porque eu vou jogar uma reta daqui a aqui, que é uma aberturinha, uma aberturinha, uma cavinha que eu vou fazer aqui para encaixar no painel frontal da minha bolsa, tá? Que vai ajudar a formar o redondo. Então, tudo isso é uma geometria que faz com que uma forma reta fique redonda na hora de ser costurada, tá? Isso tudo vem do desenho que eu vou fazendo lá em cima do meu tecido, do meu papel, do meu design do produto, tá bom? Então, ele não caiu do nada. Eu tô dizendo, falando, né, porque é uma coisa muito abstrata, né? A gente fica pensando, mas por que isso? Porque lá na hora de eu juntar Lé com Cré, eu cheguei à conclusão de que esse seria o melhor desenho para fechar minha peça e deixá-la redonda. E transformar isso numa lateral. Tudo isso é feito em loco, ali, na hora, quando você está costurando. Então, eu vou precisar desses 6 centímetros. Isso foi medido na fita métrica ali, né? Então, eu venho de novo para minha linha de 2 pontos, marco aqui, ó. Tá vendo aqui? Bem no 6, né? E vem, pum, solto lá. Eu vou tirar isso aqui, deletar, não preciso mais. E agora, eu tenho isso aqui, ó, muito bem, né? Parece um chapéuzinho, né? Uma coisinha, uma pontinha. Só que eu não quero assim tão reto. Eu quero mais ou menos como o outro molde que eu fiz, meio arredondadinho aqui. Eu venho na boa e velha ferramenta forma, clico nela, tá? Com o botão direito, eu seleciono um pedaço dessa reta e falo, olha, eu quero isso aqui em curva. Por que eu quero em curva? Porque eu quero que essa partezinha aqui seja meio curvinha assim. Olha lá, tá? Essa aqui pode ficar reta? Pode, mas vamos acompanhar um pouquinho para não ficar muito, né? Ó, pronto. Olha lá. Só isso. É só isso aqui, ó. Você faz à mão,
Se você estiver desenhando a lápis, você faz isso aqui à mão, assim, pum, certo? Pronto, tá feito. Agora eu vou selecionar aqui e vou de novo com o retângulo selecionado escolher qual é o raio que eu vou querer aqui. Eu já sei que a pessoa que desenhou essa bolsa e desenhou esse molde achou que o raio de base fica bom em 6,5. Então eu venho e faço 6,5. Mas pode ser que eu não goste, mude, né? Mas 6,5 por quê? Porque é toda uma curvatura, é um jogo de curvas que está sendo empregado aí para, junto com aquele tecido reto de 37 centímetros de comprimento, aquilo vire um círculo. Eu fiz uma mochila dessa, ficou muito legal. Na hora de costurar é muito legal, né? Inclusive eu vou desenhar esse molde aqui também. Faz parte aí da programação dos meus vídeos. Fica muito, muito legal. Na hora de você juntar a parte curva com a parte reta, tá? É uma forma diferente, né? Bom, então eu disse que eu queria que aqui fosse 6,5, vamos lá. Ficou certo, 6,5. E veja, por que essa linha de meio? Porque essa reta vem aqui, não vem até aqui, ela tem que vir meio centímetro a menos. Tem uma lógica? Tem. E a lógica vai ser agora. Eu fiz essa curva de 6,5, só que agora eu tenho que fazer uma outra curva que vem até aqui. Uma curva bem maior, para eu ter isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí, ó. Isto aqui é aquela parte reta da dobra do molde, né? Aqui é o pedacinho que eu fiz agora há pouco que vocês viram, tá? Aqui é aqueles 14 centímetros que eu fiz daqui de baixo até aqui, ó, aquela reta que a gente juntou. Desceu 1 centímetro e juntou. E agora aqui é toda a curva. Eu já tenho 6,5 de curva, mas eu preciso disso aqui tudo em curva, tá? Então, essa é a parte que eu digo que às vezes poderia ser feita de outra forma, né? Eu poderia fazer aqui um arco e aí editando esse arco. Eu já fiz várias vezes, de várias formas, tá? Tô aqui até pensando se eu não vou de novo fazer com um arco, porque eu acho ele mais fácil. Eu posso fazer com uma elipse. Eu vou até explicar o que eu digo. Olha, essa elipse aqui é esse aqui, a torta, tá? Eu posso dizer assim, bom, gente, eu preciso de 16 centímetros, raio de 16. Aqui não tem como eu curvar isso, porque isso aqui tudo é reta, tá? Não é canto, como é o caso aqui. Não tem como. Então, eu posso fazer isso, ó, 16, né? Por 16, e eu vou ter, então, um quarto da minha circunferência, que deveria ter 32, tá? Aí eu posso pegar e juntar mais uma metade dela, né? Eu pego, eu fiz assim já, deu certo, mas foi meio tenso. Copiar, colar, né? Aí eu pego e viro ela e, ó, aqui eu tenho, então, essa meia circunferência. Ela tem 32 aqui, que é o tamanho do diâmetro. Isso aqui é o diâmetro, gente. Isso aqui é o diâmetro. Isso e essa linha para lá, toda, esse é o diâmetro. Mas nós usamos só o raio. Aí eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer, então, meu círculo, parará e tal. Eu vou fazer como eu vi na modelagem, a pessoa usa realmente, né, meio círculo. Eu vou até ser assim sofisticada e tirar isso aqui e vou chegar aqui, ó, chegar aqui, porque ela quer 16, então os que eu encosto aqui, né? E eu vou rodando, certo? Vou rodando e vou. E chego aqui e vou, né? Ó.
Até eu posso usar a tecla aqui, ó. Tá vendo? E posso fazer isso aqui. E venho mais pra cá, aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ela encostou bem aqui. E aqui ela vai... Não. Encostou bem lá, aqui. Eu deixo ela um pouquinho. E tá bom, né? E tá bom. E aí, eu vou usar isso aqui, ó. Essa ferramenta para ir cortando o que eu não quero mais, tá? Essa reta aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela é chata, às vezes ela não corta. Cortou. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Pronto, tá feito. Prontinho. Aí, eu posso pegar essa ferramentinha aqui, ó. Aliás, espera aí, às vezes nem vai precisar, deixa eu ver. Porque ainda tem coisa sobrando, né? Aí, ó. Não, foi muito em cima aqui, ó. Não. Então, é isso, a ferramenta forma. Daí eu vou e clico aqui, ó. Às vezes ela não clica, hein? Não, não clicou. Não. Só na reta. Então, esquece. Ela vai ficar assim, pronto. O ideal é que eu conseguisse excluir todos esses segmentos aqui, ó. Com essa faquinha aqui, ó, tá vendo? Ela é própria para isso. Pronto. Deixa eu ver. Pronto, ó. Tá? Ah, só aqui que ela tem um rabinho aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Às vezes encostar aqui, ó, aqui. Pronto, deu certo. Então, essa é uma forma de fazer, né? Você pega, faz aquele círculo. E uma outra forma de fazer é usando a mesma ferramenta, só que o arco. Aí, eu vou usar esse arco, vou fazer um arco, né? E esse arco é uma demonstração também, tá? Isso aqui já tá pronto, mas enfim, só para você ver como que eu acho que também dá certo. Você vem na ferramenta seleção, né? Aí você seleciona uma e duas, né? Para você ir virando, ó. Tá? Aí você vem e traz ela aqui, tá? Aí você trouxe ela aqui, você sabe que tem que juntar aqui e aqui, já tá pronto, mas dá para entender o que que a gente quer, né? Aí eu posso usar a ferramenta forma aqui, né? E com essa ferramenta eu posso ir movimentando essa curva aqui, ó, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui, eu mexo aqui, por isso que eu digo, aqui é mais fácil, eu acho melhor, tá? Eu venho aqui, ó, tá vendo? Eu venho até aqui, assim, e aí eu venho, e com isso aqui eu faço a curva, e venho aqui e faço a curva, quer dizer que eu não precisei usar aquela circunferência de 32, entendeu? Aí, ó, eu venho aqui e
É sempre aqui que eu apanho, quando é para deixar ela retinha. Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Isso aqui você vai andando com ela aqui, ó. Ó. E também fica bonitinha ela mais bujudinha. Olha lá. Também gosto. Não vai alterar, né? Não vai alterar a medida, não. Isso aqui é só o formato, ó. Então, essa é uma outra maneira que você tem de fazer essa parte, de juntar uma parte com a outra. É usar a ferramenta forma e o arco, tá? Esse arco, ele realmente é uma mão na roda, viu? Para quando se vai fazer curva. É só não esquecer, como eu chego nesse arco, aqui elipse, pego ele aqui, ó, tá? Inclusive tem os graus aqui, ó, que eu posso modificar, virar, tá? E com a ferramenta forma ativa nele, isso aqui é uma beleza, tá? Eu posso, em qualquer curva, eu posso trabalhar com ela, tá bom? E fica aí um convite para vocês explorarem bastante isso, tá bom? É uma forma de vocês treinarem também, tá? Bom, aí, concluindo, eu já fiz o meu molde aqui, né? Ele tá todo soltinho, né? Soltinho, soltinho. Então, eu agrupo, né? Depois de agrupar, é aquele editar, copiar. Isso aqui é importante. Colar. Duplicar assim, ó, espelhando, tá? Porque esse molde, ele é espelhado. Quando você vai cortar, você não vai poder cortar com a curva os dois moldes do mesmo lado. Uma curva para a direita e uma curva para a esquerda, porque aqui no meio, entre uma curva e outra, vai passar o tecido, aquele frontal, ele vai passar aqui no meio, aqui, ó. Então, você vai ter que costurar, não essa parte, mas essa parte nele, tá? E cada um de um lado. Então, ela vai ter que ter esse espelhamento. Se você fez no papel, você espelha já no papel e corta uma diferente da outra para não dar confusão na hora do corte no tecido, tá? Se foi aqui, já faz assim, como eu acabei de fazer, tá? Aí você vem aqui, conforme a gente tem feito, formato, limite, contorno, 1 centímetro, tal, certo? A mesma coisa aqui. Aqui, ó. Objeto, formato, limite, contorno é 1. Aí, você já sabe que retirando um, você já tem o outro. Retirando esse, você já tem esse. Gente, eu aprendi isso por um acaso no programa aqui. Eu fui ver que o formato, ele faz mais uma cópia, tá? Eu fiz isso assim, como eu falei, por um acaso. Aqui, eu já tenho os dois e os dois, tá vendo? Então, eu não vou precisar. Eu já venho, apago, deleto, porque it's over, está acabado. Não é mais, assim, as explicações, assim, as demonstrações são essas aí, tá bom? Aqui, você tem, então, todos os moldes, a parte das costas, a parte da frente e as laterais, né? É escrever o que cada molde significa, né, no contexto dele. Se aqui é o painel frontal, você vai escrever painel frontal, estrutura, painel frontal.
Aqui a parte das costas, estrutura, parte das costas, né? Lateral 1, lateral 2, estrutura lateral 1, estrutura lateral 2. Assim, 1 ou 2 tanto faz, né? Eu ponho só lateral mesmo, tá bom. E fazer também, se for o caso para imprimir, né? Fazer aquela divisão, né, dos moldes. Se eu quero imprimir isso aqui, como é que eu faço, né? Outra coisa que a gente já até falou sobre, que é a questão da ampliação da grade, né? Eu tenho uma mochilinha pequena que vai ter 22 por 25, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. 22 por 25. Vamos supor que eu queira ter um outro tamanho, que eu queira que ela tenha, ao invés de 22, que ela tenha 30, né? E 30 por 33, 30 por 34. Então, eu vou mexer, né, em cada... É a hora que eu faço isso aqui, ó. 30... Vamos supor, aqui é 22 por 25. Não, peraí. Aqui já tá com a costura. Eu tenho que fazer isso aonde não tem a costura ainda. Aí eu venho aqui é 22 por 25. Aí eu fecho esse cadeado e digo assim, eu não quero que ela tenha 22, eu quero ela maior. Eu venho aqui, ó, e ponho 30. Só aqui em cima, tá? E clico aqui. Já deu. Ela aumentou 36,2%. E para ela ter 30 de largura, ela terá de ter 34,059 de altura, mais ou menos o que eu imaginei. Então, eu ganhei um outro tamanho de mochila, tá? E eu vou fazer isso com todas as laterais. Ah, mas como assim? Não foi 36,2 que ele aumentou? Então, eu vou pôr 36,2 em cada peça. Eu não vou poder pôr 30 centímetros em cada um, mas eu vou poder pôr 36,2. Então, quando eu chegar aqui, por exemplo, eu vou pôr 136,2, exatamente como estava. E aqui embaixo também, 136,2. Well, aumentou ou não aumentou? Foi de 25, né, que ele estava, para 28, e de 37 para 51. De 21, aliás. Enfim, aí, ó. Para ele estar de acordo com as minhas curvinhas também, né? Porque a minha curvinha também, eu quero aumentar, ela vai ter que aumentar, é 136, aliás, eu fiz errado, né? Eu aumentei aqui, tá errado, gente. Tem que aumentar onde não tem a costura, é aqui. Eu aumentei aqui e eu tenho que aumentar aqui, 136,2, aqui, ó, tá? Então, eu venho, tinha 100, passou a ser 36,2. E embaixo também, 36,2. Aumentou. Aqui. Qual é o tamanho agora? 28 por 51, certo? E assim por diante, a mesma coisa. 136,2. 136,2. Oxa. 136,2. Pronto, tá aqui. Tá de acordo com isso aqui. Então, eu aumentei, aí eu acrescento 1 centímetro de costura depois do que eu aumentei, certo? E é isso, aumentar para fazer a minha grade, né, gente? Eu tô voltando aqui, porque isso eu vou fazer depois, tá?
Então, suponha que fique só isso aí para você. Então, você vai, anota tudo, tal, arquiva, tá? Arquiva como? Arquiva em CDR, né? É só chegar aqui, pôr um título e pedir para salvar. Vamos supor que você queira que essa mochila, você acabou de fazer o molde, só que você vai querer 2 tamanhos, além desse. Esse para você é o P. Você vai querer o M e vai querer o G. Então, você vai fazer os aumentos assim como eu te falei, tá? A largura a largura, aliás, aqui, a largura é 22, aí você vai estabelecer uma diferença de 5 centímetros, de 8 centímetros, vai? 8 centímetros para uma mochila média. Então, você vai fazer aquilo que eu disse, tá? Você vai chegar aqui e pôr o que você quer, 28 centímetros de largura. E aqui vai ser a porcentagem que ele vai ampliar. Ele ampliou 36, 32. Anota em algum lugar para você não perder, não esquecer. Você anota, tá? E aí, essa mesma porcentagem, veja bem, porcentagem com o cadeado fechado, você vai repetir em cada pedacinho de molde. Por quê? Porque se eu aumentei 30% aqui, eu tenho que aumentar 30 aqui e 30 aqui, sem costura. Depois eu adiciono 1 centímetro de costura e eu terei a minha grade, tá? Bom, agora que eu tenho essa que tem 30, eu quero a maior, que vai ter 38. Né? Vamos supor que eu tenha estipulado 8 centímetros de diferença entre um tamanho e outro. Aí eu venho de novo no original, né? No original não, no médio, perdão. No médio, onde eu cheguei a 30, e peço para que tenha 38. E vou ver aqui quanto deu, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui, eu pedi para que fosse 30 centímetros de largura, tá? Enter. Ele aumentou 136. Vamos supor que eu queira 38 centímetros de largura. Ele aumentou. Oxe, cadê? 30. Ele não. Tem que bater aqui, ó. Tá? Não adianta. Tem que bater dentro da casinha da porcentagem, senão não vai dar certo. Ele aumentou 58,2, tá? E aí eu vou repetir o 58,2 aqui e aqui. Então, repetindo. Eu tenho aqui o tamanhinho dela, certo? O tamanhinho dela é 22, a bichinha, né? Eu falei que eu queria 30. Vamos lá, tudo de novo. 30 centímetros de largura. Eu venho aqui e dou um clique. Ele aumentou de 30 por 34, ele aumentou 136,2. Muito bem. A partir desse de 30, eu venho e coloco que eu quero agora 38,0, tá? A partir do de 30. Bato aqui, ele deu 72,6. E assim vai, né? Eu já criei o segundo tamanho. Esse é o segundo tamanho, quer dizer, o terceiro, aliás, é o 38. O do meio era 30 e o outro 22. Não, foi 22, 30 e 38. Só que eu não tive o capricho de copiar. Vamos voltar. Eu tenho 22, certo? Então, eu quero que seja 30. Oh, meu Deus, eu não aguento ver notícia nem de brincadeira. Ah, Senhor. Então tá, aqui
22, que foi o tamanho que a gente fez. Muito bem, eu quero 30 centímetros. Com o meu cadeado fechado, né? Eu quero 30 centímetros, eu venho aqui e bato aqui. Muito bem. Copio. Tá aqui, 30. Esse aqui é o de 30. Vinte e dois, 30. Agora, esse de 30, eu quero que tenha 38. Espera aí, gente, deixa eu copiar primeiro. Pronto. Agora sim. Tá aqui, ó. 38 por 43. Olha lá, tá vendo? É o maior. Aí eu tenho esse do... É... Aqui, ó. Pronto. Eu tenho o P, o M e o G, de acordo com aquilo que eu estipulei, tá? Esse aqui tem quanto mesmo? Tem os 22 que eu tinha feito originalmente. Esse aqui tem quanto? Tem 30 por 34, ele aumentou 36,2%. E esse aqui tem quanto? Tem 38, ele aumentou 72,6%. Se você fizer a conta, entre 22 e 38, você vai ver que é 72%, tá? Então, assim, eu fiz os 3 tamanhos. A mesma coisa, aí é que tá, eu não anotei nada, tá? A porcentagem que eu aumentei dessa para essa, eu vou usar em todos os outros pedaços. A porcentagem que eu usei dessa para essa também, tá? Aí eu não vou mais aumentar no tamanho, eu vou aumentar na porcentagem. Se aqui foi 36,2, então eu tenho que usar aqui, ó, 136,2. Ah, aí eu tenho que vir e escrever 136,2. Pronto, aumentou, tá? Aumentou para o segundo tamanho, tá? É a mesma coisa aqui. E aí eu tenho que fazer a cópia que eu não fiz. Enfim, o que eu quero demonstrar é que é aqui dentro que você vai fazer o aumento. O outro aumento é 172. Então, você vai pegar e colocar 172, certo? Então, assim, em cima do original. Sempre tem que fazer uma cópia, tá? Sempre tem que fazer a cópia, porque eu, ó, já tô até eliminando, tá? Que eu não tenho interesse em fazer grade e depois vai só confundir minha cabeça aqui. Por isso que eu já eliminei tudo. Eu só queria ensinar mesmo como é que a gente faz. Eu queria ensinar, não, queria demonstrar como que a gente faz para fazer a grade, PMG, tá? Ou menor também, né? Menor é de 100 para baixo. 90 e tantos por cento, 80 e tantos por cento, tá bom? Então, o item 1 seria esse, né? A gente fazer um redimensionamento, fazer a grade. Fez a grade, aí você vai acrescentar a margem de costura em cada um,
né? Escrever em cada um o que ele é, quantas vezes você corta, que nem isso aqui, vou cortar uma vez no tecido, no material, uma vez na estrutura. Por que eu não estou fazendo isso? Porque os vídeos anteriores já tem isso, tá? Então, nos vídeos anteriores vocês vão ver como que faz. Se você quiser fazer uma apostila em PDF e vender, por exemplo, você vai fazer isso. Você vai descrever, depois você vai ter que separar. O separar em pedaço é aquele power clip, tá? Existe um outro jeito aí que eu vi ontem, inclusive, com a outra professora, mas para mim não deu certo. Porque ele, quando você vem aqui com essa margem de costura, ele não faz a divisão, tá? Ele não, para mim não deu certo, né? Em todo caso, é assim, ó. Você tem aqui, por exemplo, a ferramenta retângulo, você vai e pega essa ferramenta, duplica ela. Bom, enfim, eu não vou explicar um negócio que não deu certo, né? É melhor não, porque não deu certo para mim, então pode não dar certo para alguém, né? Ou eu posso não ter entendido direito, sei lá. Não funcionou, né? Funcionou assim, com um ou outro. Não funcionou com todos os modos. Por exemplo, com costura não funciona. Modo e com costura não funciona. Só sem costura assim mesmo, nem todos, tá? Me pareceu que ele só funciona melhor quando tem curva. Enfim, o ideal é fazer o power clip, porque o power clip ele não dá erro não, tá? O power clip é você fazer o seu painel aqui, ó. Só pra gente lembrar, né? Pega aqui esse transformar, ó. Isso aqui é bem legal para fazer. Onde eu acho transformar? Eu venho aqui, janela de encaixe, tá? E aí o transformar é esse aqui. Transformar a gente vai usar bastante na estampa. É mais ou menos isso aqui, tá? Num outro vídeo, eu vou mostrar isso daí. A gente vai fazer isso daí, tá? Vai usar essa ferramenta, aliás. Gente, é um golpe atrás do outro, sabia? Não adianta bloquear, não. Então, fazendo a estampa, a gente vai usar bastante isso. Para que serve? Para juntar uma coisa na outra sem o risco de não dar certo, sem o risco de emenda, tá? A emenda vai ser certinha. Então, aqui, ó. Quer ver? Eu tô aqui. Eu quero que venha aqui, tá? Tá pro lado direito. Aí, vamos supor que eu precise de mais 2 para baixo. Então, eu faço essa seleção, venho aqui e aplico. Aí, eu venho aqui, peraí, isso, e faço o agrupamento, tá? Daí, eu seleciono, por exemplo, isso aqui, ou esse. Botão direito, power clip dentro. A setinha tá aqui, clica aqui. Olha que massa. Tá vendo? Suponha que fique assim, tá? Eu só tô dando um alô nesse power clip porque já tá explicado em outro vídeo, tá? Deu power clip aqui, beleza? Beleza. Agora eu venho aqui com tudo selecionado, eu digo que é para desagrupar. Tá desagrupado? Será? Tá. Aqui, ó. Um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Tá certo? É assim que a gente trabalha para dividir o molde em folha A4. Tem um vídeo somente sobre isso aqui no canal, tá? Eu só quis relembrar que essa é a ferramenta Power Clip, tá? Eu tenho aqui, depois eu posso remover, né, isso aqui se eu quiser, mas não é o ideal. Aí eu vou fazendo páginas aqui, né, por exemplo, eu faço mais uma página, né? Aí eu venho aqui, ó,
aqui, eu pego essa daqui, por exemplo, não, essa daqui, né? Recorto ela, venho aqui, tem gente que arrasta e tal, pra mim nunca dá certo. Aí, ó, eu não arrasto não, eu venho aqui, tá? Aqui tá no modo editar, ó. Eu posso editar aqui se eu quiser, modificar alguma coisa, concluir alguma outra. Porque quando eu ponho editar, ele mostra o resto da peça, sabe? E ele diz, olha, esse aqui é um pedaço desse. E às vezes você quer pôr uma margem, alguma coisa, né? Então assim vai. Faz aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde você clica para acrescentar mais uma página. E assim vai. Gente, ficou bem longo, né, para variar o vídeo, mas foi assim, sabe? Olhando as coisas que até já foram vistas, né? E é isso, tá? Essa aqui eu posso deixar aqui, né? Deixo aqui e vou pondo uma em cada página e depois eu peço para fazer em PDF e imprimo, tá bom? É claro que vai dar um monte de página, né? Isso aqui, bastante. Agora, conselho, assim que eu posso dar para vocês, conselho não, é um toque assim, né? Peguem para quem gosta, né? Para quem curte fazer isso, né? Peguem a imagem, ó. Peguem o vídeo que eu vou deixar o mencionado lá. Dê uma olhada no vídeo e façam, sabe? Façam o molde. Errem, acertem, assistem de novo, entendeu? E vão aprendendo. Porque assim, com certeza, a inteligência artificial, ela vai ajudar bastante quem trabalhar imagens gráficas, quem trabalhar com gráfico em programas gráficos, né? A começar essas contas que eu fiz aqui para aumentar os moldes, né? Isso aí pode ser feito com inteligência artificial. Você vai no chat GPT e pergunta, eu tenho uma bolsa de tanto, portanto, eu quero que essa bolsa tenha uma grade onde o tamanho dela médio é tanto, o tamanho pequeno é tanto. Como que eu tenho que proceder? E ele vai calcular tudo para você. Ele vai calcular as porcentagens, vai calcular as medidas. Então, assim, quando você já tem o conhecimento de uma ferramenta, essa ferramenta ela pode te ajudar pra caramba junto com mais outra, entendeu? Dependendo, né, se você trabalha com isso, se você é profissional na área, se você é professor de costura criativa, se você precisa ter sempre moldes para cortar peças, né? Diferentes para ensinar, enfim, tem N coisas que você vai fazer com isso. Mas tá bom, ó, é só, eu vou passar para o outro vídeo que eu vou gravar agora, que é sobre raporte, tá? Como é que a gente faz um padrão, né? Uma estampa, falou? Até fui!